A paz do Senhor, meus queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Eu sou o professor Francimar Araújo, aqui da Assembleia de Deus de Parnamirim, e hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 desse terceiro trimestre de 2025, com um tema muito especial, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje comigo está o pastor Kleber Maia, o nosso segundo vice-presidente aqui da Assembleia de Deus de Parnamirim, também o nosso diretor da etapa da nossa escola de teologia. Pastor Kleber, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui juntos para essa missão muito especial. É verdade, a paz do Senhor, irmão Francimar, nosso vice-superintendente da EBD aqui em Parnamirim, no Templo Sede, e uma alegria poder chegar aqui para cooperar, né, nessa lição de número 6 nesse trimestre, de forma que os nossos queridos acompanhantes aqui do podcast, sejam professores ou alunos, eles tenham aí alguns subsídios que possa ajudá-los a desenvolver esta aula e cremos que com a graça de Deus e vamos trazer aqui algumas contribuições para esse estudo. Muito bem. Meus amados irmãos, sabemos que esse programa, esse podcast, ele é organizado, né, pelo DENEC, nosso Departamento de Ensino, de Educação Cristã, da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, que tem como diretor o pastor Reinaldo Odilo, e a nossa igreja é pastoreada, presidida pelo pastor presidente Martim Alves da Silva. Aqui em Parnamirim, nós temos o nosso pastor Abdênego Xavier, que é o nosso pastor supervisor do campo em toda Parnamirim. A lição de número 6, meus queridos professores, alunos, ela tem um tema muito desafiador, uma igreja não conivente com a mentira. Nós estamos estudando nesse trimestre uma eclesiologia da igreja em Jerusalém, né? Então é um estudo da igreja em Jerusalém, com tudo aquilo que aquela igreja viveu, a manifestação dos dons, o Pentecostes, o crescimento da igreja, a igreja que começa ali em Jerusalém, na Judéia, depois vai para Samaria e vai se espalhando. Então, a eclesiologia desse trimestre é bem focada, bem limitada à igreja em Jerusalém, a primeira igreja, né? A primeira igreja cristã. E tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. Nós estamos vendo as bases da igreja e aprendemos já em outras lições como esses princípios eles se aplicam para nós hoje, né? Igrejas que têm buscado uma revitalização, igrejas que têm buscado um crescimento da parte de Deus. Então, voltar a Atos dos Apóstolos, olhar para aquela igreja em Jerusalém, como ela começa, né? Empoderada ali pelo Espírito Santo, com os primeiros apóstolos, aos primeiros cristãos, né? Podemos assim dizer, os primeiros seguidores de Cristo, como eles viveram e como que a igreja ela cresceu de uma maneira tão surpreendente naquele contexto de perseguição. Então, a lição de número 6 que tem esse tema tão desafiador, uma igreja não conivente com a mentira, essa lição vai tratar do episódio que está em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que é o episódio do casal Ananias e Safira, né? Esse casal que decide vender uma propriedade e não levar todo o dinheiro que como alguns haviam feito, né, como por exemplo Barnabé é o exemplo principal, o exemplo maior de alguém que tinha sido dirigido pelo Espírito Santo de Deus a vender a sua propriedade, a sua herança, né, ou seja, algo muito mais forte, né, não era uma propriedade qualquer, mas uma herança que ele tinha, e ele vende essa herança e entrega todo o dinheiro para os apóstolos com o propósito ali de socorrer, de abençoar os irmãos que estavam passando algumas necessidades. Então, esse casal, Ananias e Safira, eles
decidem também ter essa atitude de vender uma de suas propriedades, só que o problema é que eles mentem, né? Eles não entregam todo o valor para os apóstolos ali, principalmente para a liderança representada ali pelo apóstolo Pedro, mas dizem que aquele era todo o dinheiro da venda. Então, há uma mentira aqui, uma mentira consciente, uma mentira deliberada, premeditada, né? Esse casal entra nesse acordo e o livro de Atos, no capítulo 5 vai relatar as consequências, né? Ou seja, o que motivou a mentira desse casal, por que que eles mentiram, né? O que estava por trás, quais eram os sentimentos, quais eram os pecados que estavam também no coração desse casal, que levou esse casal a mentir, a enganar, né? A serem tão falsos naquela igreja que estava começando. Também nós vamos estudar a seriedade do juízo divino que aconteceu ali, né? Então, o juízo de Deus foi muito rigoroso, foi imediato na vida daquele casal e como isso repercutiu na igreja. E vamos falar também, nessa lição, vamos abordar sobre essa questão do temor, da reverência, né, da santidade de Deus dentro da igreja. O textual que vai utilizar então o versículo-chave dessa lição, que é: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, Atos, capítulo 5 e o versículo 3. A verdade prática nos diz como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, é uma lição que vai muito além do que simplesmente a mentira ou o pecado da mentira. Então, há uma variedade aqui de temas, de assuntos que o professor pode abordar. Eu já quero passar, então, para o nosso pastor Kleber Maia, o primeiro tópico da lição, que já entra aqui de forma bem desafiadora, pastor. O diabo, o pai da mentira, é o tópico, é o primeiro tópico, e os subtópicos seguintes, respectivamente, nos dizem: é da natureza satânica mentir, a mentira como um ardil maligno, e não superestime o inimigo. Pastor Kleber Maia, o diabo é mesmo o pai da mentira? Presbítero Francimar, de fato é porque foi Jesus quem o identificou assim, né? E é importante entender que, além dessa característica do diabo como o pai da mentira, nós percebemos que em todas as suas atuações que a Bíblia registra, ele busca exatamente usar esse tipo de ferramenta que é o engano, né? Essa é a característica maior da ação do inimigo. Desde o Jardim do Éden, onde ele procura distorcer a palavra de Deus, enganando, e Paulo diz especificamente que Eva foi enganada, né? E nós vemos o diabo agir até mesmo, como o apóstolo vai denunciar, com prodígios de mentira, né? Ou seja, tudo que ele faz, a maneira como ele age é por meio do engano. É como um mágico que faz coisas que parecem extraordinárias, mas na realidade são mentiras, são ilusões, são engano. Essa é uma característica que nós encontramos no inimigo. Por isso mesmo, ele é muito ardiloso e nós precisamos ter cuidado, porque ele não destrói simplesmente lançando raios sobre alguém, mas conduzindo essa pessoa a uma distorção da verdade e a, portanto, afastar-se daquilo que vem de Deus. E aí, interessante nós entendemos aqui que o inimigo encheu o coração de Ananias, é assim que Pedro denuncia. Então, eles não eram obrigados a fazer nada disso, né? O dinheiro era deles, eles não precisavam doar, eles talvez nem precisassem vender o terreno. A questão aqui não é o pecado, porque eles não deram o dinheiro todo. É muito importante entender que o problema aqui é porque eles resolveram
mentir para alcançar algum resultado com isso, com essa hipocrisia, né? Eles não estavam roubando dinheiro de Deus. Eles estavam, na realidade, tentando roubar o elogio do povo ou a glória que é somente de Deus, né? Barnabé, o texto deixa claro que foi quem primeiro tomou essa iniciativa e eles provavelmente ouviram os elogios, viram como os crentes se admiraram da generosidade de Barnabé, mas só que a ação de alguém pode nos incentivar, mas não levar a uma imitação, porque alguém pode imitar o gesto, mas não a motivação de outro. E o que nós podemos entender é que eles tinham o dinheiro que Barnabé tinha, mas não tinham o coração que Barnabé tinha, e isso faz toda a diferença. Então, aqui nós vemos a ação do adversário levando esses dois crentes, né, a tomar essa atitude que eles resolvem, então, dar ouvidos ao diabo. Porque o Espírito Santo falava na igreja. E a palavra de Deus é algo muito claro para nós. Mas o texto mostra que eles deixaram-se dissuadir por Satanás. E nós vamos ver em muitas palavras nas Escrituras que o inimigo age exatamente assim, mas há uma escolha que nós podemos fazer, né? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer que algumas pessoas deram ouvidos a espíritos enganadores que, por meio de engano e hipocrisia, levam as pessoas a distorcer a verdade e a negar aquilo que Deus, na realidade, deu como bom. Então, o problema aqui é exatamente isso. Satanás é a fonte desse engano, ele os leva a talvez desejar, cobiçar o, o, o elogio, né, o aplauso. O nosso comentarista diz que eles tinham o desejo de obter lucro fácil, mas não vamos entender aí lucro como dinheiro, e sim lucro como o aplauso, o elogio da comunidade, quem sabe um cargo, alguma coisa. Não se tratava de colocar dinheiro para ganhar mais dinheiro, como tem gente que vai hoje nas campanhas da prosperidade aí, dizendo traga tanto que você vai ganhar mais. Não, o texto não se aplica a esse tipo de coisa, mas o que eles provavelmente queriam era ser bem recebido naquela comunidade, porém usando de hipocrisia, o que é um péssimo caminho para alguém tentar fazer alguma coisa, porque é fácil enganar quem só vê por fora. Mas quem é que consegue enganar o Espírito de Deus, que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2, que o salmista diz no Salmo 139, e em tantos outros textos nós vamos ver que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe tudo. Quem só vê o lado de fora, você pode até enganar com a hipocrisia, mas quem conhece o crente pelo lado de dentro, não tem como você enganar. E aqui nós vemos que a igreja, ela tinha os dons, e Pedro aqui usou provavelmente o dom de discernimento do Espírito para revelar o engano que havia no coração deles. Então, nós precisamos ter o cuidado, né? Porque a mentira, a hipocrisia é algo que Deus abomina e, infelizmente, essa é um tipo de atitude que não é tão rara no meio religioso. Muitas pessoas usam de hipocrisia, e, aliás, no tempo de Jesus foi uma das coisas que ele mais denunciou, porque aqui há algo que revela uma aparência que não condiz com o que está realmente no coração. E Pedro vai dizer que eles tentaram a Deus, né? A mentira é algo terrível, porque o casal está agindo como se Deus não estivesse vendo.
como se Deus não intervisse. E especialmente numa igreja onde Deus estava mostrando uma presença tão extraordinária, isso é uma loucura. Imagine onde haviam profetas, onde havia revelação, e você simplesmente agir achando que vai enganar Deus, que Deus não está vendo o que você está fazendo, é uma loucura. Porém, nós ainda hoje somos alvo desse tipo de ação do inimigo e frequentemente vemos pessoas que são descobertas, né, em mentira, às vezes líderes que aparentemente estão muito bem, mas de repente se descobre algo terrível. E a lição, então, deve ser um momento de nós visitarmos o nosso próprio coração para investigar a motivação por trás de tudo que nós fazemos, inclusive ou até preferencialmente na igreja. Qual é a motivação que me leva a ofertar, a dar meu dízimo, a me oferecer para o serviço voluntário em alguma atividade? Qual a motivação que me leva a estar na igreja? Qual a motivação que me leva a me oferecer como alguém que está disponível? Porque nós temos que ter cuidado, queridos, para não entrarmos neste caminho aqui de uma aparência religiosa, mas que esconde uma motivação errada no coração e feito com um propósito ruim, um propósito de buscar aplauso, de buscar a glória, que na realidade é de Deus, ele não dá a ninguém. E o Senhor Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Quando você olha lá no Sermão do Monte, Jesus falando exatamente nesse ambiente onde havia muitos fariseus que mostravam o que não eram, ele diz: olha, que você, na hora de orar, na hora de dar a sua esmola, na hora de jejuar, faça isso para Deus, porque ele vê o que você faz em secreto e te recompensa publicamente. E esse casal, então, é algo que nós estudamos não apenas para dizer, esse casal errou, mas para olharmos para a motivação do nosso coração hoje, para excluirmos qualquer tipo de sentimento, atitude ou desejo que estava no coração deles, porque isso nós já vemos, é o diabo quem estimula. O que a palavra diz é: cada um é tentado pelo desejo do seu coração, mas o inimigo percebe essas coisas e fomenta que alguém, então, siga esse plano da mentira, mas isso é um grave erro, e aí nós precisamos realmente vigiar o coração, porque mentir não é coisa de crente, não é verdade, presbítero Francimar? O crente realmente pode escolher e deve escolher viver de verdade. Pastor Kleber, excelente aqui exposição desse primeiro tópico, dos subtópicos, da ideia que está presente aqui. Então, a gente termina aqui esse primeiro tópico com o autor, o nosso querido pastor José José Gonçalves. Gonçalves, falando da questão de nem superestimar nem subestimar, né, o diabo. Mas entendemos que realmente há um papel espiritual, né, agindo aqui na vida desses dois, ou seja, não é simplesmente a Ananias e Safira, né, não é algo humano simplesmente, mas há uma ação satânica, né, como bem o senhor falou, a questão do discernimento de espírito, né, quem estava por trás, né, dessa mentira, né, Ananias e Safira foram instrumentos, né, que se deixaram usar pelo diabo, né, permitiram que o coração fosse cheio, e aí então mentiram, mas Pedro consegue discernir, né? Consegue discernir que por trás dessa mentira, por trás da atitude desse casal, havia a antiga serpente, né? Havia esse inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, adversário dos propósitos de Deus, que se levanta nessa igreja aqui incipiente, essa igreja que está iniciando com muito poder, como o senhor bem frisou,
mas que nem por isso deixou de ser tentada, atacada pelo inimigo, né? E aí nós vamos para o tópico 2, quando o autor aqui da lição, ele nos traz os seguintes pontos, né? Primeiro, o cristão e a mentira, é o tópico 2, ele nos fala a respeito. Mentir é uma escolha, atraídos pela mentira, e o terceiro subtópico, mentir tem consequências. Quando a gente termina o primeiro tópico, meus irmãos professores e alunos que nos acompanham, a gente percebe que o pastor comentarista da lição, ele fala justamente dessa ideia de não nem superestimarmos, nem subestimarmos o inimigo, né? Os seus ardis, as suas artimanhas, as suas ciladas, os seus planos, as suas estratégias, tudo isso, o diabo, ele astutamente, ele vai usar e vai trabalhar para derrubar um servo de Deus, um discípulo, para atacar a igreja, para trazer um escândalo no meio da igreja, para trazer a vergonha, né, das pessoas com relação ao evangelho, mas que fique bem frisado, né? Mentir foi uma escolha, né? Então, não foi aqui uma ação ou uma aprovação, uma tentação que Ananias e Safira não poderiam vencer, né? Não teriam a capacidade de vencer. Então, realmente, não foram só eles que foram tentados ali na igreja, né? Acredito eu. Não foram só eles que, nesse momento de doação, de generosidade, de vender as suas propriedades, muitas pessoas acredito que foram tentados também. É possível que isso tenha acontecido, né? De não apenas não contribuir, ou de criticar, ou de murmurar contra aquela atitude das pessoas, ou tentar fingir também, mas não se deixaram levar, não se deixaram seduzir por Satanás. Então foi uma escolha, assim como nós, no nosso dia a dia, somos tentados a mentir, em tempos de redes sociais, de mídias sociais, né, que nós vemos pessoas vivendo uma mentira, né? Não é só uma questão de mentir uma vez ou contar uma mentira, mas não viver a verdade, né? Ter uma vida de mentira, uma vida apenas virtual, né? E a vida real é totalmente diferente, né? Nas mídias sociais, nas redes sociais, apresenta-se felicidade, sucesso, a santidade, mas na realidade só Deus conhece o coração das pessoas. Então precisamos ter cuidado, né, com tudo aquilo que nós assistimos, vemos e as pessoas às quais nós seguimos, porque hoje o que está nas mídias, nas redes sociais, nem sempre reflete o que é o coração das pessoas. E não devemos fazer julgamentos precipitados, mas devemos ter esse discernimento, né, de não acreditarmos em tudo o que vemos e termos o cuidado de não sermos tentados também a viver uma vida de mentira, né, uma vida de hipocrisia, como Ananias e Safira tentaram viver. Então, eles escolheram mentir, foram tentados a fazer isso, permitiram que Satanás enchesse os seus corações e escolheram mentir para os apóstolos, mentir para a igreja e mentir ao Espírito Santo, né? O texto deixa bem claro, Pedro, eles tentaram enganar. Veja bem, não foi só uma questão diante das pessoas. Aí o pastor Kleber falou da questão de tentar o Espírito Santo, também eles mentiram e tentaram. Então, são dois pecados graves contra o ser de Deus. Aqui nós vemos também uma referência ao Espírito Santo como uma pessoa divina, não uma força ou uma energia, ou apenas o poder de Deus, mas uma pessoa a qual eles tentaram e mentiram, como se o Espírito Santo não fosse capaz, né? Se Deus não fosse capaz de revelar aquela mentira, aquele engano. Então, eles estavam tentando, a atitude deles tentou Deus. Né? Eles, de fato, estavam mentindo para Deus e tentaram. E Jesus disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Quando naquela oferta em que Satanás usa a Bíblia, né, para que Jesus usasse a Bíblia em benefício próprio, tentando a Deus, se jogando ali do pináculo do templo, para que Deus o guardasse, o livrasse, enviasse os seus anjos.
Então, eles escolheram mentir, eles foram atraídos pela mentira. Então, interessante aqui que o que atraiu, né? O pastor Kleber falou de tomarmos cuidado com o nosso coração, né? O que nos atrai, o que nos chama a atenção, o que mexe com os nossos sentimentos. Então, quando nós vigiamos com relação a isso, em algumas áreas da nossa vida, e aqui especificamente, né, o que nos leva a mentir, o que nos atrai, o que desperta, qual a vantagem que nós poderemos ter, seja financeira, seja um cargo, seja uma posição de poder, seja derrubarmos um irmão para tomarmos a posição de alguém, uma traição. Então, o que nos atrai, que está realmente no fundo do coração, e Jesus falou muito sobre isso, né? De não apenas combatermos o pecado prático, mas olharmos para a origem. Jesus disse, de onde procede? Não é o que sai do homem que contamina o homem, né? Não é melhor, não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai, de onde sai? Sai do seu coração, né? Sai da fonte. Então eles foram atraídos, né? Satanás, irmãos, não é onisciente, mas ele conhece muitas das nossas fraquezas, ele conhece muitas das nossas debilidades, ele conhece já as nossas quedas passadas e sabe que apesar de haver restauração, ele conhece muitos, né? O calcanhar de Aquiles de muitos servos de Deus. E isso faz com que ele busque atacar esses pontos de fraqueza, de vulnerabilidade. Vem aquele conselho, né? Reparar as brechas, né? Não darmos lugar ao diabo, como disse o apóstolo Paulo, né? Resistirmos, né, a ele, como diz a palavra, resistires firmes na fé. Então, e por fim, mentir tem consequências, e foi uma consequência aqui imediata e muito dura, né? Queria até que o pastor Kleber comentasse sobre isso, né? Por que Deus trouxe também esse juízo tão duro, tão forte, e a gente pensa assim, não, mas eles não estavam vivendo já na época, na lei, ou melhor, na aliança da graça, na nova aliança, não estavam mais sob a lei do Sinai, estavam agora sob a graça, e esse juízo de Deus nos lembra um pouco do Sinai, nos lembra um pouco do juízo de Deus ali no povo, para com o povo no deserto, né? Miriam ficou leprosa instantaneamente quando se levantou contra Moisés junto com seu irmão Arão. Então nós vemos ali Acã, que foi julgado já pelo povo, a terra se abria e engolia as pessoas. Então, o juízo que aconteceu dentro daquela igreja, né? Dessa nova comunidade, que, de certa forma, acabaram de passar pelo Pentecostes, ou seja, a nova aliança, ali, eles recebendo o poder do Espírito, e Deus age com um juízo muito inesperado para muitos ali, que gerou temor, que gerou um respeito, uma reverência, além daquela reverência e do temor que eles já haviam tendo diante do Senhor. Então, precisamos vigiar com relação a isso. Algumas consequências, elas não podem não ser imediatas, mas elas virão de outras formas, em outras áreas da nossa vida, contribuirão para outros pecados, até mais graves e com consequências maiores. Então, uma mentirazinha contada ali, repetida depois, reafirmada, sem que haja arrependimento, quebrantamento, é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Pastor Kleber, passamos para o tópico 3, e o senhor pode já fazer uma ponte aí falando sobre esse juízo de Deus e o que gerou na igreja, né? A igreja temente, ou seja, uma igreja que repele a mentira, ou seja, uma igreja que teme ao Senhor e uma igreja forte, né? Poderosa. Isso também é um reflexo de uma igreja que combate, prega contra o pecado e entende que o pecado ele é prejudicial ao crescimento da igreja, né, pastor Pedro? Perfeitamente. Essa é uma questão que pode gerar alguma controvérsia em sala de aula, né, sobre a dureza do juízo sobre o casal Ananias e Safira. Mas nós devemos compreender algumas coisas. Primeiramente, que Deus não está sendo injusto com eles, porque
Desde o primeiro momento, ficou claro da parte de Deus que o resultado do pecado é a morte. E Paulo deixa claro, bem, muito claro isso. O salário do pecado é a morte. Deus não foi injusto com Ananias e Safira. Deus, na realidade, está sendo misericordioso com os outros que ele não matou quando mentiram ou quando pecaram. Inclusive com o casal Adão e Eva, que podia ter morrido fulminado instantaneamente, mas por misericórdia, Deus lhes deu vida, eles, no entanto, experimentaram a morte espiritual. Porque Deus, então, não foi tão misericordioso com esse casal como foi com outros que certamente depois houveram pessoas que mentiram na igreja, que enganaram, até porque nós temos muitas denúncias do apóstolo Paulo sobre pessoas com hipocrisia, pessoas com engano, né? Ele vai denunciar em 2 Coríntios que tem gente que está parecendo um anjo de luz, mas na realidade é um mensageiro do diabo que procura enganar os outros, como Eva foi enganada. O que nós podemos entender é que parece, pelo estudo de diversas situações bíblicas, que o pecado inaugural numa comunidade, isso parece que recebe um castigo maior de Deus para estabelecer um padrão de justiça ali. Então nós vemos, por exemplo, Caim. Deus aparece, fala com ele, lhe dá um castigo. Deus apareceu, falou e castigou imediatamente a toda pessoa que matou depois? Não. Inclusive, alguns até vão se gabar de ter matado, e Deus parece que não agiu da mesma maneira que Caim, mas Caim foi o primeiro. Deus matou todo mundo que pegou alguma coisa que não era dele? Não, mas fez isso com Acã, porque era a chegada daquela comunidade, daquelas pessoas de Deus naquela nova fase. Deus matou todo e qualquer sacerdote que agiu de forma errada? Provavelmente não, porque no tempo de Jesus já haviam muitos sacerdotes envolvidos com todo tipo de coisa, mas ele fez isso com Nadab e Abiú, porque foram os primeiros. Deus, então, parece que age de uma forma aqui muito mais severa, ou vamos dizer, menos misericordiosa, porque há uma necessidade de estabelecer um padrão em algo que está começando. A igreja estava começando. E aí Deus dá claramente aqui a entender que não toleraria pecado na igreja, ou que o pecado cometido na época da graça ainda continua sendo um pecado que merece a morte, porque esse é o padrão do juízo de Deus desde o início. Então, o professor que tiver alguma dificuldade pode argumentar dentro dessa lógica, né, que na realidade Deus não foi mais duro com eles, foi mais misericordioso com outros, contudo, sendo o primeiro caso de mentira deliberada na igreja e feita provavelmente com o propósito de alcançar algum espaço ou algum aplauso, então Deus corrige isso de uma maneira realmente exemplar, né? Porém, nós vamos ver que a igreja, ela por ser temente, ela vai agora ver esse juízo de Deus, né, que é feito por meio da, da instrumentalidade do apóstolo Pedro, provavelmente aqui um caso do uso do dom de discernimento de espíritos, percebe qual é a motivação, qual é a ação por trás desse casal, e agora, como o juízo de Deus veio sobre eles, isso teve também um propósito pedagógico e purificador. Ao início da igreja, estava se estabelecendo um padrão de santidade, e Deus queria que essa igreja fosse uma igreja santa, uma igreja temente. Deus é o dono da igreja, e nós percebemos aqui que ele está atento ao que acontece nela. Tem gente que pensa que Deus é um observador distante,
que ele pode fazer o que quiser na igreja, que ele pode agir de qualquer maneira, às vezes até alguém em posições de liderança age como se Deus não estivesse vendo, mas provavelmente descobrirá tarde demais que Deus não só está vendo, como está pesando, está avaliando e vai agir contra estas pessoas. E aí nós percebemos, o texto encerra dizendo que a punição de Deus trouxe temor à igreja. E essa igreja agora vai entender perfeitamente que Deus está vendo, está julgando também, e ele é um Deus que recompensa o que nós fazemos, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, ele vai dizer claramente que nós receberemos de acordo com aquilo que nós fazemos. Ira, Deus tem como resultado para aqueles que fazem o mal, e graça e bondade para aqueles que fazem o bem. Então, isso é para nós um motivo de despertamento, né? Porque a igreja sendo de Deus, Deus vai agir em favor dela, nem sempre dessa maneira, mas de maneira que nós podemos tirar desses episódios lições para a nossa vida. O que é mais, no meu ponto de vista, é mais agravante ainda essa situação, é porque havia uma forte atuação de Deus, e o texto deixa claro isso, com sinais, com prodígios, Deus estava agindo. Isso só reforça a ousadia desse casal, né? Porque vamos pensar, numa igreja, especialmente numa igreja que tem características cessacionistas, onde os dons não são buscados, nem se acredita, e que portanto, revelação não é uma prática que se percebe na igreja. Alguém pode até agir de forma mais deliberadamente hipócrita, achando que nada vai acontecer. Agora, numa igreja onde havia revelação, onde havia manifestação de dons, Jesus curando, Jesus operando, fazendo coisas extraordinárias, tem que ser muito ousado alguém. E aí, talvez essa possa ser uma razão porque Deus também mostrou um juízo tão severo, né? Mas veja que até na severidade do juízo há uma misericórdia. O casal não estava mentindo, Deus feriu Ananias, mas Safira teve 3 horas de misericórdia, que ela podia ter pensado que ora, o diabo falou ao coração deles e eles deram ouvidos, mas certamente o Espírito de Deus também falou ao coração deles, porque ele é que gera o arrependimento e aparentemente eles não deram ouvidos a isso. E numa Doutor Heber, igreja, até interessante, o senhor falou um ponto aí muito interessante, porque ah, há sempre uma oportunidade, né, que nós temos, e nós não sabemos, né, como que Deus tratou na vida desse casal. Nós estamos vendo o juízo, mas nós não vemos, não está no registro da Bíblia, né, qual a oportunidade, né, que Deus deu, né? Então a Bíblia, nós precisamos confiar no caráter de Deus, de que Deus não é um Deus injusto, né? sim, Então, ou seja, se de tudo que eles estavam vendo, vivendo, né, e mesmo assim ousaram, né, mentir, tentar ao Senhor, enganar, né? Houve uma ação do Espírito Santo por tudo que está acontecendo na igreja, né? De oportunidade de arrependimento, né? De oportunidade de confessar, né? Confessar o pecado, de que realmente entender, olha, não é isso aqui. Então, nós não conseguimos enxergar nem saber o que aconteceu por trás, então é muito perigoso a gente tirar um juízo precipitado a respeito disso, né? Mas entendendo como Deus age, porque em alguns casos na Bíblia nós vemos Deus confrontando a pessoa publicamente, e há até um registro desse confronto, como foi com Davi, por exemplo, né? Saul pecou gravemente, mas Deus não matou Saul imediatamente, mas tirou-lhe o reino, que também não foi tirado imediatamente.
Ele ainda teve um tempo ali e em vez de se arrepender, continuou perseguindo Davi, continuou perseguindo os profetas, os sacerdotes, enfim. Nós precisamos crer, né, pastor Cláudio, nesse caráter de Deus que é santo, mas também é justo. Então, não vai Sim, cometer uma injustiça, né, de não dar a oportunidade de arrependimento, de quebrantamento e de confissão de pecado, né? isso, porque a gente não sabe entre o dia que Barnabé entregou a oferta e o dia que Ananias entregou, a gente não sabe qual foi a pregação de Pedro, se Deus trouxe ali uma palavra, né, já dizendo, olha, irmãos, mas nós temos que ter cuidado com a motivação do Amém. coração, porque Deus que revelou a Pedro o motivo ou a fonte da inspiração por trás do coração de Ananias, também pode tê-lo dirigido para, no culto de doutrina, antes disso, ter trazido uma palavra de orientação, No né? próprio caminho, né? No próprio caminho, quando eles foram entregar esse dinheiro, né? Sim, e aí nós temos aqui uma questão também que eu considero importante, né? Que a igreja é santa, a igreja precisa buscar isso, a igreja precisa pregar a santidade, tratar o pecado, como ressalta o nosso comentarista. Porém, uma questão que eu percebo às vezes acontecer, inclusive agora há poucos dias eu estava num lugar e alguém estava pregando e aquela pessoa fazia um diagnóstico e dizia, olha, tá errado, eu não estou mais nem gostando disso, daquilo, e a igreja está errada, isso está errado, isso está errado, isso está errado, e encerrou as suas palavras. E graças a Deus me deram a oportunidade depois disso e eu disse, irmãos, eu vejo que o diagnóstico que o irmão fez está correto. Mas louvamos a Deus porque a Bíblia não só mostra onde está o erro, ela também mostra a graça de Deus para corrigi-lo. Então, é uma prática que nós precisamos entender. O pregador e os crentes, de uma forma geral, não podem simplesmente apontar o erro, denunciar o pecado, sem também apresentar a graça para resolver isso. Porque é, nós devemos sim denunciar o pecado, devemos sim falar do que é errado. Mas só falar que está errado não resolve. Nós precisamos, em seguida, também dizer que Deus tem graça, misericórdia para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento, que nós precisamos buscar isso de Deus, porque o Evangelho é boa notícia. E não é uma boa notícia simplesmente dizer você está errado e vai ser punido. Isso, na verdade, é uma má notícia, né? A boa notícia é você está errado, você será punido se continuar assim, mas graças a Deus que ele proporcionou, por meio de Cristo, o caminho da redenção, da salvação, e o Espírito nos convence para um arrependimento que nos leve, então, a receber o que Deus tem de bom para nós, para todo aquele que se arrepende. Porque é lógico que aqui em Atos, capítulo 5, há a demonstração do juízo de Deus. Mas desde Atos capítulo 2, quando os pecadores perguntam o que eu faço, Pedro diz: se arrependa e você vai ser perdoado do seu pecado. Então, esse, esse arrependimento, essa graça não foi explicitada no texto aqui de Atos capítulo 5. Isso não quer dizer que Pedro e a igreja não pregasse assim ou não demonstrasse isso, e, portanto, nós precisamos, então, ser estes crentes reverentes que denunciam o pecado, mas que, ao mesmo tempo, apontam a graça como a solução de Deus para o pecador. Amém, pastor Kleber. Meus queridos irmãos, professores, alunos, estamos chegando ao final, né? Uma lição amplamente importante, desafiadora, mas com muitos caminhos, com muitos detalhes que podem ser abordados pelo professor. Então, prepare a sua aula, ore ao Senhor, busque a Deus direcionamento para que você, além de ser um professor, seja também um instrumento de Deus usado por Ele, por meio do seu Espírito Santo. Nós queremos agradecer
ao pastor Kleber, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e nós estaremos, portanto, orando nesse momento, agradecendo ao Senhor e deixando para a meditação Provérbios 12:22, que diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então vamos terminar. Pastor Kleber, ore por nós, abençoe os professores que ministraram essa aula e mais uma vez obrigado pela sua presença. É uma alegria estar aqui, que Deus abençoe os professores e alunos que possam fazer dessa lição um momento realmente de reflexão, de autoavaliação e de buscarmos conserto e a misericórdia de Deus sobre nós. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, por esta lição, por este tempo de estarmos aqui refletindo sobre algo tão sério, mas que traz ao nosso coração, juntamente com esse sentimento de perplexidade diante do pecado, um temor diante do juízo, mas também a gratidão diante da graça que o Senhor tem, porque nós, muitas vezes, somos tentados a seguir o mesmo caminho de Ananias e Safira, e pelo teu Espírito somos persuadidos a seguir num caminho diferente, que glorifique o teu nome e que o Senhor assim nos ajude e a cada professor e aluno da EBD, para que possamos fugir de toda a hipocrisia e andar em temor e reverência, servindo-te de coração sincero e fazendo aquilo que verdadeiramente busca a tua glória. Assim, Deus abençoa cada professor, cada aluno, abençoa o professor Francimar e todos que estão envolvidos na EBD, que o teu nome seja exaltado em tudo. Abençoa todos do DENEC e todos os que fazem esta obra tão importante. Nós te oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Obrigado Senhor, meus pelo irmãos. convite, Fiquem com pela Deus. participação. Pastor Kleber, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até a próxima. Amém.